Prestes a deixar o Planalto, o presidente Lula alcançou o índice de aprovação pessoal recorde em uma nova rodada de pesquisa CNT Census, divulgada ontem. Segundo este levantamento, 87% dos entrevistados aprovam o desempenho pessoal do presidente. O Instituto ouviu 2.000 pessoas entre os dias 23 e 27 de dezembro. Já o governo Lula é avaliado positivamente por 83,4% desses entrevistados. O índice também é recorde, já que na última pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes e divulgada em setembro, o governo tinha aprovação de 79%. A satisfação dos entrevistados também se reflete na avaliação do desenvolvimento econômico do país. Para quase 64% dos entrevistados, a economia desenvolveu-se muito nos últimos 8 anos, enquanto 30% acham que se desenvolveu pouco. Do ponto de vista social, 57% das entrevistas apontam que o Brasil se desenvolveu muito, enquanto 35% estão achando que se desenvolveu pouco. Os números de aprovação são impressionantes, após 8 anos de governo, e por isso, antes que o presidente deixe o cargo, o programa quer avaliar com seus convidados os motivos deste recorde de popularidade. Está começando este que é o último Conversas Cruzadas do ano. São convidados do programa o escritor e arquiteto Percival Pugina. Percival Pugina. Bom, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite, Brito, aos amigos aqui da mesa, para este debate sobre essa figura tão interessante dos últimos anos da vida política brasileira. Eu vou ter uma opinião um pouco divergente do que eu vi até agora. Porque eu percebo um grande paradoxo, Brito. Este mesmo percentual, ou algo muito parecido com isso, provavelmente representa a rejeição que a sociedade brasileira tem dos seus políticos e da política. E, curiosamente, atribui 87% de aprovação ao personagem que, ao longo dos últimos 8 anos, comandou a política brasileira. Mas comandou com fornida e robusta maioria parlamentar. Comandou um pacote de partidos políticos como raras vezes se conseguiu congregar na história da República. Nomeou 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O poder que esteve nas mãos do presidente Lula, raras vezes em períodos de estabilidade democrática, se viu concentrado na mão de algum governante brasileiro, associado a isso um carisma que lhe permitia fazer o que quisesse e comunicar-se bem naquilo que fazia, seja para dizer A, seja para dizer o contrário de A. E ele recebia aplausos no contrário de A e recebia aplausos no A. Então, uma personalidade como essa, passar incólume, e a política brasileira, note-se que quanto mais aquela curvinha da popularidade do Lula subia, mais decaía, telespectador, o senhor é testemunha disso, mais decaíam os padrões de conduta da política no Brasil. E eu não posso irresponsabilizar o presidente da República por isso, porque ele foi chefe de Estado e foi chefe de governo e foi chefe da administração e comandou uma sólida base parlamentar. Eu não posso levar o presidente livre desta. Então, eu percebo que há um paradoxo, aponto um paradoxo, não posso silenciar diante dele. E há um segundo paradoxo, que este presidente, o presidente da República, que está esgotando nesse momento o seu mandato, ele construiu a sua biografia, professor Arnol, ele construiu a sua biografia com um discurso que era exatamente o oposto daquele que ele transformou em prática de gestão ao longo do seu governo. Só para lembrar, o partido que ele comandou e ele foram contra o Plano Real. Estelionato eleitoral. O pagamento da dívida externa, contra o pagamento da dívida externa, está a pagar a dívida com o sangue do povo.
O agronegócio que planta aquilo que o povo não come, o importante eram as pequenas propriedades, o MST, e as pequenas propriedades têm, claro, a sua importância. Foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Contra a lei de responsabilidade fiscal. Isto é o receituário famigerado do FMI. Foi contra a abertura da economia brasileira, que produziu este caixa, que hoje ele ostenta com grande orgulho. Foi contra as privatizações, que era a venda do patrimônio do povo. Foi contra o PROER, que nos deu a estabilidade para enfrentar os nossos bancos, a estabilidade para enfrentar a crise bancária internacional. Combateu valentemente, piedosamente, insistentemente, figuras nefastas da política brasileira, e eu não vou nominá-las em respeito ao nosso telespectador. Vieram todos para dentro do governo. Todos para dentro do governo, para o braço e o abraço do presidente da República, Brito. Figuras nocivas, figuras que o Brasil poderia passar uma borracha em cima para não lembrar nunca mais. Ora, eu sei, de quanto estudo, que todos os grandes estadistas foram pessoas realistas. E eu posso dizer que o presidente Lula foi, no exercício do poder, um realista. Mas há um realismo, que eu chamo de realismo cínico, que é um realismo desprovido de princípios, que se abraça com o demônio e os olfatos mais sensíveis percebem o cheiro de enxofre. Então eu vejo o presidente Lula como uma figura absolutamente questionável e noto um grande paradoxo quando percebo o seu grau de aprovação como condottiere da política brasileira, dotado de um carisma que lhe permite fazer aquilo que ele bem entende, né? Chegar a 83%, 87% de aprovação e dar-se ao seu governo 83% de aprovação. É um reconhecimento que a mim me espanta. Eu custo a entender como é que estas coisas se encaixam. Bom, claro, tem o problema do bolso. E digamos, este acúmulo de poder, 64% das receitas públicas, pouca gente quer ficar longe de tanto poder e de tanto dinheiro. Então, isso realmente atrai interesses, é aquela história. Quer dizer, hoje estão com o presidente os grandes empresários, todos os sindicatos. Quem é que está fora do governo? Uma oposição esgualepada, reduzida a pó de traque, não é, que não consegue se articular, de tamanha escassez de meios de atuação que lhe ficaram. Das hipóteses do programa, você aposta... Só mais uma coisinha, quer dizer, então junta tudo isso, mais R$1 bilhão, R$1 bilhão por ano de propaganda, que é uma verba nunca antes utilizada também na história, como nunca antes neste país, não é? Então se tem toda uma máquina publicitária para ir por trás. A economia foi bem, mas eu não tenho o número de 2010, mas tenho de 2009. Até 2009, nesta década, entre todas as economias da América Latina, o Brasil era aquela que estava em 13º lugar entre as que mais tinham crescido. A alta